Bom dia, pessoal. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos e a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma alegria poder estar reunido. Ainda estranho para a gente para falar bom dia, né? Estamos acostumados a falar boa noite, mas na verdade é uma coisa boa de manhã acordar, vir para a casa do Senhor. E eu sou pastor, né? Faço parte do grupo aqui. Nós temos um grupo pastoral na Calvary, né? Um presbitério. E então eu sou o pastor sênior aqui, embora não seja tão sênior, tá? É só a barba, dá uns anos aí de. Mas é uma alegria poder estar aqui reunido. É, deixa eu ver aqui. A gente vai fazer depois. A gente vai ter um. Vamos chamar vocês para orar para nossa equipe pastoral, mas eu lembrei que o Matt agora está dando aula. Mas vamos lá. Nós estamos então no nosso terceiro domingo do Advento. Então nós dividimos aí os 4 domingos. Em cada domingo, o primeiro foi o Advento da Esperança, o segundo foi o Advento da Paz. Hoje, então, é o Advento da Alegria, de uma forma híbrida e misturada com o culto de Natal. E como parte dessa introdução, antes de nós lermos o texto e orarmos, alguns de nós, nesses últimos dias e semanas do ano, nos encontramos talvez cansados, enfadigados, tomados por essa loucura que é o consumismo do final do ano e toda essa questão. E eu queria chamar a atenção para que a gente possa dar ouvido à voz do Senhor, que nos chama para esse lugar de descanso. E muitas vezes nós nos achegamos à casa do Senhor assim, desse jeito, pesados, né? Sobrecarregados. E eu gostaria de lembrar-nos, né, do convite de Jesus para nós, para todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que venham até Ele, porque Ele é o nosso descanso. E Ele continua do mesmo jeito que Ele fez lá no primeiro século, convidando o seu povo ao lugar de descanso. Ele nos chama ao lugar de descanso. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 10 a 11, que é um texto muito conhecido para muitos de nós. Lucas capítulo 2, versículo 10 e 11, diz assim: Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, eu estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Vamos ler mais uma vez, a partir do versículo 10. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, eu estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, reconhecendo, Senhor, quem Tu és, reconhecendo o Seu senhorio, reconhecendo que Tu és o Cristo, o Messias prometido, aquele que veio e cumpriu profecias e que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E nós estamos aqui para celebrar o Seu nascimento. Não há morte sem nascimento. Nós pedimos que a Sua palavra fale conosco hoje, Senhor. Ao nós abrirmos as Sagradas Escrituras, Senhor, Espírito Santo de Deus, fala conosco. Nós continuamos desejosos em ouvir a Sua voz, que é a voz mais importante que a Sua igreja precisa ouvir.
Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Uma das coisas que é importante ao nós falarmos do nascimento de Jesus, há tantas discussões acerca do celebrar ou não celebrar o Natal, não foi em dezembro o nascimento e toda essa questão. Nós na Calvary Curitiba, nós amamos o Natal. Nós celebramos e acreditamos que é uma das datas mais importantes, assim como a Páscoa, que fala da morte, da ressurreição, mas também o Natal, que fala do nascimento, né? Como eu orei agora. Para morrer tem que nascer, né? Então, no caso de Jesus, especialmente, é algo extremamente incrível, milagroso. Então, a primeira coisa que nós abordamos, a questão do Natal e do nascimento de Cristo, é que foi profetizado centenas de anos antes de qualquer aparição ou qualquer coisa parecida com esse Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré. Centenas de profecias. Então, uma das coisas que, quando nós lidamos com a defesa da fé cristã, que nós falamos, primeiramente, é sobre profecias. Você imaginem, 66 livros, épocas diferentes, autores de diferentes idades e tempo e costumes, escrevendo em harmonia e algo que acontece com perfeição. Jesus, então, vindo ao mundo, ele cumpre profecias. Então, essa é a primeira coisa que é quando a gente lida com o nascimento, a gente entende que Jesus, ele não simplesmente apareceu do nada. Ele nasceu de uma virgem, o qual também foi profetizado pelos profetas do passado, que ele viria e nasceria de uma virgem, e isso aconteceu. Provas indiscutíveis acerca disso. Outra coisa é que Jesus, ele é Deus. E como ele é Deus, ele já existia. Ele veio para cá com um propósito. O propósito de ser o filho do homem. E ser o filho do homem faz muita significância para a gente. Porque se ele não fosse o filho do homem, ele seria um Deus estranho. Porque ele não poderia se compadecer das nossas dores, do nosso sofrimento. E a Bíblia fala em Isaías que ele foi o homem experimentado na dor. Alguém que sabia o que é sofrer. Hebreus nos fala que porque ele sofreu, ele sabia. Nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer com a nossa dor. Ele sabe o que é. Nós vemos através dos evangelhos Jesus fazendo coisas que nós fazemos. Dormindo, descansando, lidando com pessoas. E isso nos mostra algo incrível, o qual nós podemos ir diante dele, sabendo que ele nos conhece e sabe o que nós sofremos. Tem uma palavra em inglês que eu amo, chamada homecoming. É uma das palavras minha favorita no inglês, homecoming. Nesses últimos anos, desde quando a pandemia começou oficialmente aí no Brasil, nós vivemos dias de insegurança, incerteza. Nos primeiros meses, nós realmente não sabíamos como lidar com a coisa. Conforme o tempo foi avançando, o ano passado nós tivemos um Natal novo um pouco mais parecido com o que nós estávamos acostumados antes. E esse homecoming, né, como se fosse assim, nós estamos voltando para casa. Nós estamos voltando para esse lugar de que nós estávamos acostumados, talvez diferente, jamais será o mesmo. Mas nessa pegada, nesse sentido da volta à celebração do Natal em família, eu acho interessante nós olharmos para o que o anjo fala. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu creio que essa é uma palavra do anjo para nós também.
em dias de tanto medo, em dias de tanta angústia, em dias de tantas incertezas, poder ouvir e falar assim, ó, não tenha medo. Não tenha medo. Que sabe de uma coisa? Quando se trata da alegria proposta por Cristo, não está falando de algo de circunstância. Não está falando de que a nossa vida está tudo bem, por isso nós podemos nos alegrar. O nome disso é felicidade. E felicidade é diferente de alegria. Felicidade, ela é parecida com o que foi ensinado no primeiro dia do advento, lá da esperança. Para você que não estava, vou situar você um pouquinho. Existe dois tipos de esperança. Existe a esperança do verbo esperar, o qual pode acontecer ou não. Eu espero que talvez em 2023 vai ser assim, assim, assim. Eu espero poder comprar um carro, trocar de carro, ou arrumar uma garota, ou arrumar um garoto, ou engravidar, ou coisa do tipo. E pode ser que leve muito tempo, pode ser que não aconteça. Agora existe uma esperança viva, bíblica, que nós vimos lá em 1 Pedro. Não é se, é quando. Uma esperança guardada nos céus. Então a felicidade e a alegria, ela é mais ou menos essa esperança do se e a esperança do quando. A do quando é a certeza que vai acontecer. É a certeza que um dia nós estaremos face a face com o Senhor. Seja quando for. E que seja logo. Nós precisamos resgatar esse coração do que seja logo. Que Jesus falou. Eis que venho sem demora. Pode parecer que está demorando, mas assim, ele falou, está falado. E é no tempo dele. Então, uma das coisas que eu gostaria de enfatizar nessa manhã é que Deus, Ele se importa com a minha e com a sua alegria. O presbítero Lucas, ele citou uns domingos atrás, Piper, que dizia que a alegria é uma coisa séria no céu. Que Deus se importa muito com a alegria faz parte da natureza de Deus. Você vê através das escrituras Deus tendo humor, tendo sorriso. E se nós temos tudo isso, nós trouxemos nós carregamos o DNA do nosso Senhor, como portadores da imagem do Senhor. Que ele ama ver o seu povo alegre. Sabe por quê? Porque desde o começo da igreja, a igreja vem vivendo dias que, quando olho para a circunstância, parece não faz sentido se alegrar. Parece não fazer sentido. Nós olhamos ao redor e falamos assim, cara, não tenho nada para se alegrar. Mas quando nós olhamos na perspectiva bíblica, nós podemos ver que nós temos muito, mas muito para nos alegrarmos. Então, o advento da esperança falou sobre esse se e quando. O advento da paz falou da shalom, do bem-estar, da reconciliação de todas as coisas, de como nós lidamos com a ausência de guerra, ou até mesmo com a guerra. Nós vimos que é possível sim ter paz em meio à guerra. Porque se não fosse possível, nós não teríamos paz hoje. Nós estamos em meio à guerra. E quando a gente acha que vai ficar pior, alguém vai soltar a bomba em outro alguém. E alguma coisa vai acontecer, não sei na onde. Então nós somos tomados de um monte de sentimentos, de coisas que nos tiram a atenção do que é importante. Que é a Bíblia, a palavra de Deus, o qual é o manual, a boca de Deus para nós. Você quer saber qual a vontade de Deus? Quer ouvir a voz de Deus? Abra sua Bíblia todos os dias, toda hora, você vai ouvir a voz dele. Então, quando nós olhamos ao redor, nós podemos ter esperança, porque a nossa esperança é de um reino vindouro, não depende do agora, não é se, é quando.
nós podemos ter paz, e todos nós aqui almejamos paz de alguma forma. Nós podemos ter paz em meio a esse tumulto que nós temos vivido. Só você ligar a sua TV no jornal, você vai ver. Paz está em falta no mercado. Mas a paz de Cristo, não, está disponível a todo momento. Que quando nós olhamos e parece não ter solução, nós lembramos. Nós não estamos vivendo os piores dias. Tem um amigo que é sempre um encorajamento, podia ser pior. Nunca fala esse encorajamento. Se tá ruim, poderia ser pior. O Tim Keller fala assim: Deus está tão comprometido com a sua alegria final que ele se dispôs a mergulhar nas maiores profundezas do sofrimento por você e por mim. Fala que há uma alegria disponível que a dor mais profunda não pode eliminar. Nenhuma circunstância ou pessoa é capaz de tirar a alegria que Deus nos dá. Que afinal de contas, é Ele que nos dá. O Piper fala assim: a melhor boas novas do Evangelho, que é supremo e glorioso, é que o Criador do universo agiu na morte e ressurreição de Jesus Cristo para remover todos os obstáculos entre nós, para que possamos encontrar a alegria eterna em ver e saborear da sua beleza infinita. E é isso que nós queremos. Quando nós olhamos para o dia de hoje, alguns de nós talvez 2022 já deu o que tinha que dar, não vejo a hora de chegar 2023, a gente vive até com um certo trauma, né? Alguns de nós, 2020, 2021, estavam assim, cara, ano que vem vai ser, cara, power, cara, vai ser massa, cara. E aí, mas o Evangelho sempre vai ser uma boa nova. O Evangelho de Cristo é a alegria eterna, sempre crescente do Cristo, nunca entediante, sempre satisfatória. É nossa, livre e eternamente, pela fé na morte que perdoa o pecado e na ressurreição que Jesus Cristo que dá a esperança. Amém? Alguns de vocês a maior parte da igreja tem acesso ao nosso livreto do Advento. Se você não tem, é nosso visitante e gostaria de ter, você pode entrar no Instagram, tem lá um link, tem o nosso livreto. E tem um vídeo do Bible Project, o Tim Mack, falando sobre essa questão da alegria na perspectiva hebraica, com os nomes em hebraico, em grego. Eu não vou entrar nessas coisas de cara, euprossimé, HLS e essas coisas. Mas o que a gente vai falar é sobre essa questão, que nós temos palavras que podemos expressar, que Deus nos deu, e que fazem total diferença quando nós entendemos a perspectiva bíblica. É muito fácil de ver e entender que nós vivemos num mundo caído. O quanto a queda afetou as nossas relações com Deus, conosco, com o próximo e com a criação. E isso que nós olhamos e nós vemos coisas deturpadas, nós vemos coisas caídas e quebradas e horrendas, está na conta da queda. Antes disso tudo era muito lindo e muito belo. E a chegada da alegria com Cristo nos lembra que um dia vai voltar a ser assim de novo. E essa é uma grande coisa para nós como cristãos. Esperando esse dia de que nós teremos nossos corpos glorificados com Deus, onde todas as nossas debilidades e coisas que não estão bem hoje não vão mais existir.
E isso é um motivo de grande alegria, de pensar de que nós estaremos nesse lugar de perfeição, onde não haverá espaço para a tristeza, não haverá espaço para o ódio, não haverá espaço para doenças. Será um lugar onde nós vamos estar face a face com o Senhor. Então, se você teve acesso ao nosso livro do Advento, está lá o vídeo. Alguns de vocês já assistiram algumas vezes. São vídeos incríveis que você pode seguir, falando sobre o tema de cada semana. Então, nós temos Jesus vindo à Terra, trazendo boas novas de alegria. O Senhor diz através das Escrituras o quanto Ele se importa com a alegria. Alegria no casamento, alegria nas relações, alegria no nosso dia a dia. Tem um salmo que fala que até o vinho alegra o coração, para quem gosta de vinho aí. Mas a atitude, ela não é um sentimento. A alegria não é um sentimento, é uma atitude. É uma forma de responder ao chamado de Deus para nós, da promessa que Ele nos deu, de que um dia todas as coisas viriam a um fim. Nós vemos no passado os israelitas sofrendo no Egito, e Deus então escolhe um libertador, Moisés, para conduzi-los. E fala que existiu alegria. Essa alegria no deserto foi um tempo decisivo. O povo de Deus não estava apegado à situação atual. Estava apegado à coisa que Deus havia falado que iria libertá-lo. Ia libertar o seu povo. Então, o tema aparece de novo quando Israel sofre com a opressão de impérios estrangeiros. O profeta Isaías esperava que Deus levantasse um libertador como Moisés, em Isaías 51:11. Eles esperavam por uma futura redenção, assim como nós. Foi? Sumiu? A história de Jesus nos lembra dos tempos antigos, quando Deus levantou um libertador. Jesus vindo para libertar um povo de novo. Com essas boas novas da alegria. Então ele veio, ele nasceu diante de extrema hostilidade, diante de extremo desejo que não viesse a nascer, e depois que nascer, que fosse morto. Então ele segue adiante. E olha que interessante, vamos abrir em Lucas 10, 21. Lucas 10, 21 fala assim: naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do seu agrado. Então a gente vê ele ensinando os seus discípulos acerca do contentamento. A gente vê essa questão da mesma alegria, de esperança, de redenção acontecendo. O apóstolo Paulo escreveu inúmeras vezes falando dessa questão de saber estar contente, de saber se alegrar, de saber.
ele usa a palavra regozijar bastante, que é bem igual a se alegrar, que vem da alegria. E quando a gente lembra do apóstolo Paulo, a gente lembra que ele escreveu a maior parte de suas cartas em prisão. Escrever de prisão, se fosse hoje em dia, a galera ia ter barreira de ouvir as cartas de Paulo, porque assim, cara, talvez ele não era dizimista, ou talvez ele estava em pecado, porque por isso que ele estava preso. Mas quando a gente olha na perspectiva bíblica, a gente vê que Deus tem propósito até mesmo dentro da prisão. E às vezes que os cristãos foram presos, por exemplo, no Novo Testamento, a gente viu o reino de Deus expandindo como nunca antes. A gente viu milagres como nunca antes. E a gente viu uma ousadia como nunca antes. Quando nós olhamos para os dias sombrios e nós lembramos da esperança, da paz, da alegria e do amor, é um refrigério para nós. Estava lendo um texto esses dias e até foi um pessoal do nosso grupo de conexão estava falando que muitos de nós estávamos esperando por um tempo onde nós seríamos renovados. E parece que esse dia nunca chegava. E eu fico aqui para dar uma ênfase na questão do advento para nós. O advento é esse lugar, pessoal, de espera. Esse lugar de estar diante do Senhor, em esperar, em refletir. Nós somos levados a essa correria maluca desse fim de ano, gente. A nossa alma está sedenta de algo maior do que shopping. E quando nós paramos para pensar um pouquinho, o advento ele vem e recalibra as nossas emoções, recalibra a nossa força, a nossa coragem. Nós somos lembrados de coisas que talvez durante o ano passaram despercebidas. E por isso que nós temos dado ênfase, não tanto quanto eu gostaria, confesso, na questão do calendário litúrgico, o calendário cristão. Nós não somos uma igreja litúrgica nesse sentido, mas nós somos crentes. Então, tudo que envolve as escrituras, a gente está dentro. E a gente tem visto o benefício disso mesmo. Né? No começo do ano, nós fizemos a jornada à cruz, né? Os dias, o mês anterior à Páscoa, que funciona mais ou menos a mesma coisa. Nos leva a esse lugar de refletir, de pensarmos, de esperarmos. Assim como Jesus não simplesmente subiu na cruz e morreu, tantas coisas aconteceram para que ele chegasse lá. Assim é o Natal. Ele não simplesmente apareceu numa manjedoura. Não, existe todo um enredo que as Escrituras nos apontam. Tantas coisas que aconteceram, profecias se cumprindo, rei e magos sendo guiados por coisas, cara, absurda. Pessoas que deram presente para ele poderiam entregar a sua vida, entenderam que estavam diante do Messias e mudaram. E isso nos mostra o nosso lugar de necessidade de Jesus Cristo. O Natal é um lembrete para nós que nós estamos em trevas e que a grande luz brilhou. Então, quando nós olhamos para as luzes de Natal, nós podemos ser religiosos e falar que é uma coisa pagã, ou nós podemos olhar que nos lembra da luz de Jesus Cristo brilhando no lugar de trevas. Fala que aqueles que viviam em grande trevas viram grande luz. Então, para nós, essa celebração toma um formato diferente. Amém? Deus não é contra a felicidade. Mas a felicidade tende a tomar coisas do nosso coração, o qual não lhe pertence.
o qual, se nós formos guiados a viver de acordo com a felicidade, a nossa vida será muito mais difícil. Não é verdade? Porque as coisas não funcionam como a gente gostaria. Não é verdade? Tem coisa que a gente quer muito, mas que não acontece. Algumas coisas nós podemos batalhar muito, alguns de nós talvez nunca vamos conseguir conquistá-las. Quanto mais se não forem realísticas. O qual nós temos essa capacidade também de querer muitas coisas que, mano, é meio loucura. Mas diante disso, mais uma vez, as Escrituras, através das coisas que Deus tem dado para nós, por exemplo, o advento, a jornada à cruz, nos ajudam como uma bússola. Nos ajuda como uma bússola e nos aponta para o norte, gente. Nos aponta para Jesus. Quando a gente estiver para baixo, pensando que tal coisa não aconteceu, ou tal coisa aconteceu, a gente pode olhar e ser lembrado e falar, quer saber, cara? Alegre-se no Senhor. Regozijem-se no Senhor. E aí então nosso coração vai ser transformado. Então as nossas afeições, os nossos amores vão ser recalibrados. E recalibrados e sendo apontados para o lugar onde deveria ser, que é o menino Jesus. O qual veio para nos lembrar também que ele morreria e ressuscitaria e que um dia voltaria para nos buscar. Amém? Em Filipenses 4, versículo 4 fala: alegrem-se no Senhor, sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Então nós podemos nos alegrar hoje, pessoal, com um motivo, de que Jesus Cristo, ele nasceu, ele morreu, ele ressuscitou e ele vai voltar. E nós esperamos com grande expectativa para que esse dia aconteça. Olha o coração de Deus para nós mais uma vez. João capítulo 15, versículo 11. Que diz assim: tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Vou ler mais uma vez. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Como deve parecer essa alegria completa? O que significa essa alegria completa? Significa uma satisfação por inteiro daquele que deu a sua alegria para nós. É uma satisfação em Jesus de lembrar que nenhuma outra coisa nos satisfaz tanto quanto Ele. É a satisfação de algo o quanto nós precisamos desesperadamente estar disponível para nós a todo momento. Nunca vai ter um dia que Jesus vai virar as costas para você. Nunca vai acontecer um dia que Jesus vai de manhã lá, quando você estiver triste, Jesus vai falar assim, ó, hoje eu estou meio ocupado. Alegria agora só na segunda-feira. Só dia útil. Sábado e domingo não conta. Nunca vai existir esse dia. Ele fala para que seja completa a alegria. Ele está falando, ó, eu amo tanto vocês, que o meu desejo, eu estou dando para vocês a minha alegria, para que vocês sejam alegres e que vocês entendam que as coisas são boas e que você pode conquistar muitas coisas, mas eu sou muito melhor que elas. A minha satisfação é muito melhor, a sua satisfação em mim é muito melhor. E quando nós desfrutamos disso, pessoal, nós entendemos o quanto isso é realidade, verdade para nós. Já não experimentamos isso?
quando nós estamos vivendo dias diferentes nas nossas vidas, então nós desfrutamos dessa presença de Cristo e nós falamos assim: caramba, como eu pude não dar tempo para essa? Como eu pude não fazer mais? Como eu pude não dar mais atenção? Um dos meus textos favoritos na Bíblia, Mateus capítulo 13, versículo 41. Ainda nessa perspectiva da alegria. Fala assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Ele achou algo de extremo valor, fala que ele escondeu, e certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. É assim que deve ser tratado o reino de Deus. Algo de extremo valor, valor incomparável. E assim, cheios de alegria. Cheios de alegria. Isaías 12:6, eu só vou citar. Fala: gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Eu gostaria de fechar esse tempo trazendo algumas coisas acerca da felicidade e da alegria ou do regozijo. Estamos indo para o fim do ano. Não é o nosso último culto é domingo que vem, à noite, lá no Bacaxiri, na Costa Rica 53. Vai ser o Advento do Amor, vamos encerrar a série do Advento. Vai ter pizza. Mas um lembrete para nós, um encorajamento a nós sairmos daqui, pessoal. A gente possa sair com o nosso coração aquecido. Aquecido que nós temos esperança, que nós temos paz e que nós temos alegria. Tem um teólogo que eu gosto muito, Kevin Van Hooser, ele fala assim, que o contrário da felicidade, a alegria não é um sentimento. Ele fala no seu livro Pastores Teólogos, ele fala assim, que os pastores e líderes de igreja, eles não estão aqui para produzir cristãos felizes. Sabe aquelas pessoas que vivem assim, sabe, sorridente, assim? Não é esse o propósito. Fala que felicidade é um termo superficial demais e uma emoção instável. A felicidade depende das circunstâncias e as circunstâncias mudam. Eu sei que todos nós sabemos disso, pessoal, mas é sempre bom ser lembrado. Não é verdade? Normalmente nós falhamos em coisas que nós já sabemos, né? Então fica aqui mais um lembrete para nós. Ele fala assim: não raro a felicidade é inadequada ou inautêntica no período de transição em que vivemos, caracterizado pela finitude e pelo sofrimento. Olha que interessante isso. Não raro a felicidade é inadequada ou inautêntica no período de transição em que vivemos. Será que estamos vivendo um tempo de transição? Caracterizado pela finitude e pelo sofrimento. Essa é a descrição dos nossos dias. Diferente da felicidade, a alegria da ressurreição é um modo, uma maneira de estar em sintonia com o mundo, quando se sabe que o mundo inclui um túmulo vazio. Essa é a diferença. Olha que interessante. Essa é a diferença. Que a alegria da ressurreição é um modo, é uma maneira de estar em sintonia com o mundo, com a realidade do mundo.
quando se sabe que o mundo inclui um túmulo vazio. A alegria nunca é inadequada, mesmo em meio aos maiores sofrimentos, porque a ressurreição nos lembra que, ainda que seja um inimigo, a morte foi derrotada junto com os seus amiguinhos. Junto com a falta de sentido e a desesperança. Foi junto com a morte. Amém? Então, ao nós celebrarmos o Natal, muitos de nós estaremos em família, muitos de nós estaremos reunidos com pessoas que nós amamos. Alguns de nós vamos ser um pouco mais generosos, vamos abrir a porta dos nossos lares para pessoas talvez que não são tão íntimos assim. E eu espero que a igreja pegue esse ritmo em relação a isso. Eu já falei algumas vezes que Deus fez uma família. Deus fez uma família. E quando nós entendemos essa família, nós entendemos que existe uma prioridade. E que Deus nos dê graça para que o verdadeiro significado do Natal aconteça aonde a gente estiver reunido. Que pessoas talvez que não têm família, alguém próximo, possa se sentir parte de família. Talvez aqueles que não têm tanta abundância nos seus lares, talvez possam experimentar de uma certa tipo de abundância, de comida, de alegria, de bondade. Que o Senhor então nos ajude a sermos essas pessoas. Eu lembro de uma vez, quando nós recebemos 3 refugiados na nossa casa para o Natal, quando nós morávamos na Noruega. Eles nunca tinham entrado numa casa norueguesa. Foi uma das coisas mais radicais da minha vida, gente. Eram as pessoas mais doces que eu conheci. De verdade. E a Johanna Joy era bem pequenininha. E ela é bem parecida com a Amanda. Quando ela vê alguém, ela tem assim, eu não gosto dessa pessoa. Ou quando ela fala assim, nossa, eu amo essa pessoa. E quando ela ama, vocês sabem como que é. Alguns mais, o André, o outro pessoal sabe, o Ian. E ela foi pra cima desse um dos rapazes. O rapaz olhou pra mim tipo assim, posso? E aquilo partiu meu coração. Falei assim, nunca num ambiente familiar haveria esse tipo de pergunta. Somente num lugar onde extrema incerteza, talvez se sentindo indigno. E me fez lembrar desse reino dos céus. O lugar da mesa, onde nós nos encontramos, onde não existe lugar privilegiado. Onde não existe área VIP. Existe um lugar para um povo, redimido ou não redimido. Onde nós nos encontramos com um propósito. E desfrutamos dessas coisas que Deus nos deu. Que é esperança, paz, alegria e amor. Amém, igreja? Nós não sabemos como vai ser o ano que vem. Nós não sabemos como vai ser a nossa economia. Nós não sabemos como vai ser as coisas da nossa nação ou no mundo. Nós não sabemos. As pessoas podem falar o que for. O nosso dever é sermos o povo do reino dos céus. Um povo que não se cansa de fazer o bem. Um povo que olha para as pessoas como imagem de Jesus Cristo. Seja ela redimida ou não. Amém?